Well, guys, so I'm gonna start today's lesson calling your attention to the fact that uh, we can make comparisons in when we are talking. Okay, we can compare one thing to something else, and we can contrast things too. Okay, so our topic today involves comparing and contrasting things. Contrasting things, ok? Comparar e contrastar as coisas. So when we compare and when we contrast things, we point out, olha, we point out similarities and or differences, okay? And or differences between the things or the people we are comparing. So pay attention to these two words here, similarities and differences, okay? We are gonna learn in today's lesson how to express similarities and differences, okay? And in English, you can use expressions or you can use structures to do so, okay? In today's lesson, I wanted to show you how we compare things using comparatives and superlatives, okay? So first of all, I'm gonna show you at the beginning of my lesson uh, a world map, okay? So take a look at this picture here. I have here uh, the world map, okay? And you have here the names of the continents, okay? You have here Oceania, right? But it's here as Australia. So we have North America, South America, Africa, Europe, Asia, and then we have here Oceania, okay? Well, if we compare Europe to Asia, we can notice that there is a very big difference, okay? In size, there is a difference when we think about the size of the continent. So when I compare Europe to Asia, I can notice that they are different in size, okay? As you can see here, uh, Europe is smaller than Asia, okay? Olha, Europe is smaller than Asia. Or I could say that Asia is bigger than Europe, okay? Just by taking a look at the picture, you can see that, right? Very simple. These structures here are called comparatives, okay? Comparatives, because we are comparing one continent to another, right? You all know that. This is just a review, okay? So when I compare one element one element A to another element, an element B, I use a structure called comparative, okay? Comparative. And I have three types of comparatives, okay? So we have three types. We have the comparative of superiority, okay? Superiority. I have the comparative of superiority, and the superiority is just like this here. Olha, maior que, menor que, okay? It's called superiority because I am saying that one is bigger than the other in the second example I have here, okay? But I can also say something using the comparative of inferiority,
inferiority. And the comparative of inferiority is made with less and then the word than. Now, o que é less e than? Very, very easy, ok? Less significa menos and then significa que. So, for example, when I say something like a nova professora de espanhol é menos exigente que a anterior, I am comparing the new teacher to the old teacher. So I say the new Spanish teacher is less demanding. Demanding significa exigente, tá bom? The new Spanish teacher is less demanding than the old teacher or the previous teacher, a professora anterior, or the previous teacher. So I just want you to pay attention to the structure, okay? Can you see? Again, I am comparing one element, an element A, to another element, an element B. So I have here the element A and the element B. When I compare two elements, I am using the comparative, what we call comparative, ok? Dependendo do tipo de comparativo, ele tem um nome. Então, se eu destaco a superioridade de um em relação ao outro, ó, Asia is bigger than Europe, eu estou usando o comparative of superiority. But when I use the word menos, eu estou destacando a inferioridade, tá bom? So this is called the comparative of inferiority. And in English we say less and then, ó, less demanding than, menos exigente que, okay? And then I have, so this is one, superiority, inferiority number 3, and then I have, aliás, 2, and then I have the third one, okay? I'm going to write here. So superiority is the first type of comparative, okay? And then you have inferiority as the second type of comparative, and then now I have the third type. The third type is the comparative of equality. Equality. Igualdade, tá bom? The comparative of equality is very simple, okay? The comparative of equality is made with the words as and then as again. It means tão, blá blá blá, quanto, alguma coisa, okay? So, for example, olha, John é tão falante quanto o irmão. This is called equality because the characteristic I am talking about se apresenta da mesma forma nos dois elementos sendo comparados. So can you see? I am saying that John is falante and his brother is also falante. Eles são falantes quase que na mesma proporção. So when I say John é tão falante quanto o irmão, I am comparing them, mas eu estou destacando the equality in the characteristic. Okay? And in English, sometimes we say just as. We say just as blah blah blah. And then as again. So I can say, for example, John is just as chatty as his brother. Oh, John is just as chatty as his brother. Eu poderia falar, por exemplo, assim, olha, I could change the adjective here. I could say, John é tão inteligente quanto o irmão. Tá vendo? O nível de inteligência dos dois é muito próximo, é quase igual. So I say, John is just as smart or just as intelligent as his brother. Okay? Guys, pay attention. Essa não é a matéria de vocês. Okay? I am talking about this because I am trying to remind you of the structure.
So this is the structure we call comparative, okay? Comparative. Now, pay attention to this other picture I'm gonna show you now, okay? Just a moment, I am gonna show you the picture now, okay? Take a look at this other picture. This is the map of South America. So I have here on the left the map of the entire world, right? And I compared Europe to Asia, right? Now, I want you to pay attention just to this map here. I have here all the countries we have in South America, right? We have here Brazil and the other countries, right? If I compare Bolivia to Argentina, I am comparing one element to another element. When I compare one element to another element, I am using the comparative degree, que é o grau comparativo. No grau comparativo, ó, I compare one element, okay, just one element to the others, or to another. Ó, eu comparo elemento, one element, to another. So that means that I have element A and I have element B, okay? So I can compare, for example, Bolivia and Argentina. Take a look at the size. Argentina é maior que a Bolívia, so I could say Argentina is larger or bigger than, okay, bigger than Bolivia, right? But take a look at Brazil. What if I compare Brazil to all the other countries? So if I compare Brazil to all the other countries, saying something like Brasil, ó, vou escrever em português. Brasil é o maior país, país da América do Sul. Ó, so Brasil é o maior país da América do Sul. Take a look. This sentence here is different from this sentence here. When I say Argentina is bigger than Bolivia, when I say bigger than Bolivia, bigger than significa maior que, right? Oh, maior que. I'm gonna write here, maior que. This is comparative, comparando um com o outro. Quando eu digo Brasil é o maior país da América do Sul, when I say América do Sul has lots of countries, okay? So here I have many countries. I don't have just one element. This is what I am trying to say. Eu não tenho apenas um elemento aqui. Eu tenho vários. E dentre esses vários, o Brasil se destaca. When you have this idea of destaque, vou pôr aqui entre aspas, ó. Quando você tem essa ideia de destaque, de um elemento que, em relação aos demais, ele se destaca, a gente chama isso de superlativo. So pay attention. This is comparative, um com o outro. And this other one here is called the superlative. É o superlativo. E no superlativo, a terminação é diferente. No comparative, we use ER when the adjective is small. But when we are in the superlative, a gente não usa ER. A gente vai dizer assim, ó. E escreve o adjetivo e acrescenta EST no adjetivo. So, I'm gonna say, Brazil is the biggest country in South America. Oh, Brazil is the biggest country in South America. Can you see the difference? Take a look. There is a very big difference here, okay?
The difference is in how we write the word. Take a look. Here I have bigger, and here I have the biggest. But when you translate the word into Portuguese, I have the same word. Olha, bigger significa maior, and biggest também significa maior. Can you see? The difference is in the structure. In the superlative, I write like this, okay? But in the comparative, I have to use another structure. And this, I was just trying to tell you how we think, okay, to separate the comparative from the superlative. These are two different structures, right? And agora que eu falei isso, we're gonna practice a little bit, okay? So let's start with a structure, okay? I want to show you the structure again. So take a look at the structure. This is the structure I am talking about. We have the comparative and the superlative. Now you already know what the comparative is and what the superlative is. Então, ó, voltando. No comparative, eu comparo um com o outro. No superlative, eu destaco um elemento de um grupo de elementos, de todo um grupo de elementos, e ponho ele em posição de destaque. The form is different, okay? So, in the comparative, when we have a short adjective, like cold, can you see here? We just add er, and then. So, cold significa frio, colder than, mais frio que, ok? Então, A is colder than B. Agora, se eu tenho A, B, C, D, eu falo A is the coldest of them all. Ó, A é o mais frio de todos. When I have the superlative, I have to use est. And then you have other rules here. But now let's move on to long adjectives. When you have a long adjective, vejam que é diferente a forma, olha. When you have a long adjective, para você falar no comparativo, you say more and then than. So, more interesting than, more more comfortable than, more intelligent than. Can you see? I have to use more when I have a long adjective, okay? And when I am talking about something in the superlative, no superlativo, eu não posso usar o more mais, eu vou ter que usar o the most, que é o mais de todos. So, for example, o mais confortável vai ser the most comfortable. The most comfortable. Se fosse o mais inteligente, seria the most intelligent. The most intelligent. E assim por diante. Okay? So, I am just trying to make you remember the structure, because you have already studied this structure there in the past. Okay? So, I'm going to leave this structure here now, and we're going to do some practice. Okay? So, let's go to exercise. First of all, let me get a picture here, just a moment. Take a look at this window shop. I'm going to show you here the picture of a window shop, okay? I'm going to make it bigger so that you can see what I am talking about. Samuel, okay, então a frase ficaria assim: The most comfortable shoes is Adidas? The most comfortable shoes is Adidas? Pode ser is ou are Adidas, depende do ponto de vista. É isso mesmo. Você está destacando Adidas em relação a todas as outras marcas, ok? The most comfortable, né? Ou mais confortável. Tipo assim, ó, quer ver? Vou pegar um exemplo com comfortable. So, imagine that you have sofa A, ok? Oh, sofa A. You have sofa B, and you have sofa C, ok? If I compare only A to B, um com o outro, ó, A to B, eu vou usar o comparativo, certo? Então, se eu falasse assim, ó, o sofá A
é mais confortável que B, eu falaria assim, sofa A is more comfortable than B, ok? Estou usando o grau comparativo. No comparativo, eu comparo um com o outro. Agora, veja só, eu tenho 3. E se eu falasse assim, ó, imagine que alguém me perguntasse assim, qual que é o sofá mais confortável? Eu falo, sofá C é o mais confortável. Pay attention, Anderson e toda a turma. Quando eu falo sofá C é o mais confortável, vejam que eu estou tirando um elemento de um grupo de elementos. Quando eu falo é o mais confortável de todos os elementos sendo comparados. So I have here a group of elements, right? É como se eu tivesse aqui, ó, implícito, um grupo. Tudo bem? Tá aqui o grupo. Eu destaquei o sofá C. Quando eu faço esse destaque, esse é o grau superlativo, ok? So you have to use the endings and the structure of the superlative degree. So how do you say mais no superlativo? You say when the adjective is long, you have to use the most. So you're going to say the sofa C é o mais confortável. You're going to say sofa C is the most comfortable. The most comfortable é o mais confortável. Tudo bem? É o mais confortável. Mas Isso aquela minha frase também tá certa, né? Você tá começar certo. com o mais confortável. Eu falei do sofá, Anderson, mas o que você falou é a mesma coisa. Você falou do Adidas. Eu sei, mas eu coloquei o the most comfortable of shoes na frente, Você falou né? assim, Eu falei que o mais confortável dos sapatos, né, é o Adidas. eu vou escrever aqui, ó. The most. É isso aqui que você falou, não foi? Ó? The most comfortable. Isso aqui, of the shoes, é isso? Of the shoes. Eu vou pôr no singular. Is Adidas. Foi isso que Ok, você falou? isso. Ó, the most comfortable. Sorry. The most comfortable of the shoes is Adidas. Dependendo do contexto em que você está, imagina que alguém pergunta qual que é quais são os sapatos que você acha mais confortáveis, né? Aí você fala, ó, o mais confortável dos sapatos que você está me mostrando aí, ó, o mais confortável dos sapatos é o Adidas, is Adidas, ok? Mas você poderia reestruturar a frase falando como eu falei aqui, fala assim, ó, Adidas, in my opinion, is the most comfortable brand of shoes, marca de sapato, né? Porque Adidas, na verdade, é a marca, né? Aí você falaria usando assim, brand, marca, é a marca mais confortável, sei lá, o Adidas. Entendeu, Anderson? Uhum. Bom, então, o importante é que vocês entendam a estrutura, tá vendo? Ó, you have to pay attention to the endings, as terminações, tá bom? So, let's practice, ok? Eu tenho um monte de coisas aqui para vocês praticarem. So let's start with this picture here. Eu preciso dessa imagem because I need you to pay attention to the rules, okay? Just a moment. Let me erase this information from here. So guys, let's start. Deixa eu ver aqui. Maria de Fátima, can you open your microphone, please? Maria? Maria? Are you there? No? Acho que ela Douglas? saiu. Ela saiu. Douglas, can you open yours? Can you open your microphone, please? Yes. Yes. So Douglas, take a look. This is the window of a shop, okay? And you can see what is inside, right? Take a look at this skirt here. This is a skirt, okay? We call it skirt, Yes. right? This is a skirt. Take a look at the price, right? You have a long skirt and you have a shorter one, Short skirt. okay? Short one. I wanted to compare them, okay? And I wanted to talk about their price, right? I'm gonna give you some adjectives just to help you, okay? So, cheap significa barato, Barato. right? Do you know how to say caro? Expensive. Expensive, exactly. So, could you compare the two skirts, please? The long skirt is
More expensive than the short skirt. Perfect. Can you see, guys? Olha, take a look at Douglas' sentence. Could you repeat, Douglas? The long skirt is More expensive than short skirt. Then eu vou escrever assim, Douglas, ó, shorter skirt, não é? Uhum. Por que eu estou escrevendo shorter here? Porque eu já estou falando, ó, a saia que é curta, tá? Mas para vocês não se confundirem, por assim, ó, the long skirt is more expensive than the short skirt, tá bom? Ó, do que a saia curta. Não foi isso que você disse, Douglas? Exatamente Yes. assim, não foi? Ok. Now, can you do the opposite? Can you use the adjective cheap? The short skirts is more. Oh, is cheaper than long skirt. The longer skirt. The longer skirt. Okay, I'm gonna just use long, okay, para vocês não se confundirem. The short skirt is cheaper than the long skirt, right? Very basic, right? So can you see, guys? I'm just calling your attention to the rules. Vejam, eu estou comparando o Douglas, na verdade, né? Tá comparando uma coisa com outra, ok? Tá comparando, ó, o elemento A, the long skirt, com o elemento B, the short skirt. Então é grau comparativo. Então, vou usar a regra do comparativo. Tá aqui, ó. Ou eu uso o R, ou eu uso more. Quando o adjetivo é grande, o que eu faço? Ó? When you have a long adjective, you have to use more. So, the long skirt is more expensive than the short skirt. But now pay attention to the other example here. When Douglas said mais barato, when you take a look at the word, just a moment, at the word cheap, you can see that cheap is a short adjective. And the short adjectives fazem o comparativo com ER, tá vendo? Ó? Então fica cheaper than, ok? Cheaper than, mais barato que. Now, let's go inside, ok? Raquel, thank you, Douglas. Raquel, can you open the microphone, please? Yes. Raquel, I'm gonna go inside. Take a look. I have here three handbags. Can you see? Okay. You have the blue one, the yellow one, and the red one, right? Okay. Pay attention to my question, Rachel. Which handbag is the most expensive? The red bag. Can you answer the question using a long answer? Okay. So I'm going to repeat the question just a moment. Oh, the question was, which handbag is the most expensive? Okay. The red bag is the most expensive bag. Perfect. So the red handbag, right, is the most, so Rachel, the most expensive bag, right? Yes. That's right. Can you see, guys? Now, the question involves three elements, ok? Eu não tenho apenas dois, como eu tinha aqui no caso das saias. Bom, no caso das saias, eu tinha dois. I had just two elements. When I have two elements, I have to use the comparative, okay? But when I have more than two elements being compared, e eu quero destacar um deles do grupo, I have to use the superlative, tá vendo? Ó, a mais cara. Now, Rachel, can you tell me which handbag is the cheapest? So, which one is the cheapest, Rachel? The blue handbags is more cheaper. The blue handbag is... Eu vou escrever o que você está falando, tá bom? Okay, more... Okay. Me perdi. É isso? More cheap? É isso que você falou? Then Could you repeat, please? Peraí. The blue handbag is more cheaper than the all.
them all, assim que você tá falando? All, de todas. Them all, De all. assim, them all. Veja só o problema. Aqui não tem um grupo? Yes. Quando tem um grupo e você destaca um elemento, o que você tem que usar? Superlative, ok? Então, você não pode falar more cheaper, até porque você está falando duas vezes, está usando more e o R, tá vendo, Rachel? Você usou o R junto com o more. Não, aqui tá errado, não é more cheaper. Na verdade, o que você precisa é disso aqui, ó. Is the cheapest, a mais barata. Ok. Ó, daqui, voltando, ó, você tá no superlativo, tá vendo, ó? Professor, como é que eu sei que eu tô no superlativo? Porque eu tô comparando, eu tô destacando uma de todo o grupo. Das três, aquela é a mais cara, entendeu, Rachel? Entendi. Aliás, a mais barata. So, the blue handbag is the cheapest. Aí aqui, tá vendo que o them a gente não usa no superlative, tá vendo, Rachel? A gente usa o, ó, de todas, né? De todas. Of all. De todas. Tudo bem? Do you understand, Rachel? Yes. Yes, ok. A gente vai fazer mais prática, tá bom, pessoal? A aula de hoje é prática. Então, olha só, just a moment. Eu vou aproveitar o que a Rachel falou e vou mostrar uma coisa pra vocês. Just a moment. Eu tô caçando aqui uma coisa, tá? Just a moment. Well, I couldn't find it. Just give me... Aqui, achei. Just a moment. Take a look at this picture. Take a look at this picture. É uma frase famosa de um conto de fadas. Olha, mirror, mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Tá vendo a rima aqui, pessoal? Olha. Wall and then of them all. Mirror, mirror on the wall é espelho, espelho meu. Em inglês eles falam espelho, espelho que está na parede. Who is the fairest of them all? Quem é a mais bela de todas? Ó, fair, a palavra fair aqui significa beautiful. Beautiful. Tá bom? Beautiful. So, who is the fairest of them all? Ela quer saber de todas as meninas existentes no reino. De todas as meninas, todas elas. Quem é a mais bonita de todas? Tá vendo? Ela tá querendo saber sobre qual é o destaque que é feito. Então, por isso que a frase é feita no superlativo, ó. Who is the fairest? Como aqui é pequeno, tem que acrescentar est, ó. Who is the fairest of them all? So, pay attention to the use of the adjective fair in the superlative, ok? Superlative. Aí lá o espelho responde, ok? But pay attention. E se eu quisesse usar a palavra beautiful? Tipo assim, ó. Quem é a mais bonita de todas usando a palavra beautiful? Rachel, como seria? Who is? Is the most beautiful. Exactly. The most beautiful of them all. Por que agora Rachel, pessoal, trocou por the most e não mais usou a terminação est? Because beautiful is a long adjective. So pay attention. When you have a long adjective, ó, tá vendo aqui a regra? Deixa eu puxar aqui, ó. When the adjective is short, você acrescenta est, foi o que foi feito aqui, ó. The fairest, the fairest. But when the adjective is long, você diz the most. Tá vendo, ó? The most, no caso, beautiful. Ok? Samuel, só um minutinho. Oi. A Fátima pediu para autorizar a entrada dela, que a internet dela caiu. Fátima? É. Kátia, pede para ela pedir de novo, porque não tá aparecendo para mim aqui o pedido dela. Você pode pedir? Já pedi. Tá, ok. Thank you so much. Deixa eu aproveitar você aí, Kátia. Fica com o microfone aberto, ok? Tá. Kátia, I'm gonna show you another picture, ok? So, just a moment. Ela colocou ok, já deve ter mandado aí, tá? Tá, ainda não aparece pra mim, Kátia. Eu não sei qual o motivo.
Pede para ela entrar e sair e entrar de novo, então, talvez. Bom, enquanto isso, just a moment. Katia, I'm gonna show you the picture of a building here in Brasilia, okay? Katia, do you know which building this picture is referring to? Do you know this building, Katia? This is here in Yes. Brasilia, yes? Yes. What's its name? I don't Qual nome? know No? the name. É No. do Banco Central. Do you know how to say Banco Central in English? No? We'll say it like this. Central Bank. Central Okay. Bank. Okay? So this is the building of the Central Bank. Okay? Okay. Kátia, o Banco Central, o prédio do Banco Central é o prédio mais alto de Brasília. Não sei se vocês sabem, tá bom? Tem 22 Não. andares expostos e 4 andares no subsolo. Tem 22 andares. É o considerado o prédio mais alto de Brasília, do plano piloto, tô falando, tá bom? So, Kátia, how do I say? O prédio do Banco Central é o prédio mais alto de Brasília, sabendo que alto em inglês é tall. Ó, eu vou escrever a frase aqui, ó. O prédio do Banco Central é o mais alto de Brasília. How do you say that in English, Kátia? The Central Bank building is the tallest than Brasilia? In Brasília, né? De In Brasília, Brasilia. em Brasília. In Brasilia, So, yes. Yes, the Central Bank building is the tallest in Brasília. Tá vendo, pessoal? Kátia, fica aí, tá? So, the tallest in Brasília. So, as you can see here, guys, olha, take a look at this adjective here, the tallest. Por que a Kátia disse the tallest? Because, can you see, she's using the superlative, because Brasília has many other buildings. There are lots of buildings in Brasília. E o prédio do Banco Central se destaca com relação à altura, entenderam? Então, vejam, eu estou comparando uma coisa com a outra, ok? Mas o que exatamente? Um elemento com todos os outros elementos do grupo, ok? This is superlative. Katia, now I'm going to show you another picture, okay? And I want you to compare the people in the picture, okay? So, just a moment, okay? Just a moment. I'm trying to find the picture here, okay? Okay. This is the picture. Take a look. Sorry, eu não consegui ainda copiar. I'm gonna show you the picture of a whale. This. Katia, this is the blue whale, okay? The blue whale. We say the blue whale, okay? Okay. Katia, how do you say this sentence? A baleia azul é a maior baleia do planeta. Na verdade, é o maior animal do planeta. How do you say that? The blue whale is the maior. Biggest. The biggest, exactly. The biggest animal of the planet. Of the planet. In English, you say on the planet. Okay? Okay. On the planet. É porque é um animal que fica na superfície da Terra. Na superfície da Terra é o maior animal. Tudo bem? Por isso que é on the planet. Fica na superfície. The blue whale is the biggest animal on the planet. So can you see, guys? Again,
Katya is using the superlative. Can you see? Because this is the biggest animal. É o maior de todos. De todos o quê? Os que existem. Katya, fica aí ainda, okay? Tá. So I'm gonna show you now another picture, okay? This is the picture of a group of people, okay? Of children, na verdade. And you have here their names, okay? So take a look. This is the picture. I'm gonna make it bigger so that you can better see it, okay? So you can see, I have a group of children here. I have Charlotte, George, Jack, Christine, and Dennis. Katya, who is the tallest child? Charlotte is the tallest, enroscou. Tallest Of the children. of the Of the children. children. Yes. Perfect. Now, Katya, could you compare Christine and George? Falando da Christine altura, okay? Okay. Christine is taller than George. Taller than George. Perfect. Can you see the difference now, guys? Katya, fica aí ainda, tá? Uhum. Olha só. So, Christine is taller than George. Tá comparando a Christine com apenas o George. Então, se usa o comparative. Quando a Katya respondeu a pergunta Who is the tallest child? A Katya usou essa estrutura, ó, the tallest. Ela disse assim, ó. Charlotte, right? Charlotte is the tallest of the children. So here you can see when we use the superlative and when we use the comparative, okay? We use the comparative when we compare one element to another element. And we use the superlative when we compare one element com todos os outros do grupo que aquele elemento faz parte, ok? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, ok? Okay. Now, pay attention, Katya. Could you please compare Christine and Dennis, considerando que eles têm a mesma altura? Esqueça o cabelo dele aqui, tá? Ó, se você olhar, eles têm praticamente esses três aqui, na verdade, né? Mas vamos considerar esses dois aqui, tá bom? Eles têm a mesma altura. How do you say that? Christine. Christine is. Posso falar just? Pode. Deixa eu voltar aqui na descrição, que eu já apaguei. Is just. Eu posso falar same? Yes, you can say they. For example, Christine Is the and, same. Is the same. Só é difícil você construir a frase, but you can say that. Você está tentando dizer isso aqui, né? Eu vou escrever, ó. Christine é da mesma altura, né? Que você quer falar? Isso. É da mesma altura que fulano, né? Da mesma altura que fulano. Em inglês, o problema, Katya, é que in English, they don't say like this. You have to say something like this. Eu vou escrever de duas formas, tá? Eu vou usar a palavra same, que está aí na ponta da sua língua. Tá aí, não é? Same, que é mesmo, né? Mas eu vou escrever de duas formas, ó. Eu vou escrever usando o same primeiro, ó. Christine and... qual é o nome do meu? Dennis are the same height. É isso que você estava tentando dizer. Isso. Ok? Ó, Christine and Dennis are the same height. Qual é o problema aqui? Você percebe que em inglês não é igual ao português, tá vendo? Ó? Eu tive que juntar o nome dos dois, tá vendo? Ó? Aqui fica, ó, Christine é da mesma altura que o Denis aparece separado. Né? Aí eu não consigo usar a estrutura do S. Aqui você consegue usar sim, é o que eu queria que você usasse, tá bom? Tá, então, deixa eu tentar. Tá. Christine is just Just as
Tall Tall as Dennis. Dennis. Exactly. This is the structure that I wanted to understand, okay? Because this is the most common structure. Então você não pode pensar em português, porque se você pensar em português, você vai chegar nessa frase aqui, né? É o mais próximo que você tem do português. But in English, they say like this, ó. Christine is just as tall as Dennis, ok? Então, por exemplo, ó, quer ver? Just a moment. I'm gonna show you another picture, okay, guys? Now, take a look at this. Deixa eu ver aqui. Ó, take a look at this picture here. Just a moment. Now I have a family, okay? Oh, I have a father, mother, I have children, and I have grandfather and grandmother, okay? Take a look at Henry and Clara's ages. Can you see here? Eles têm a mesma idade. Então, olha, como é que eu digo? Henry e Clara têm a mesma idade. Henry e Clara têm a mesma idade. Any volunteer? Se você pensar ao pé da letra, gente, vocês vão pensar que nem a Kátia, olha. Henry e Clara, aí você vai pensar assim, ó, tem a mesma idade, have the same age, não é? Have the same age. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar, que não se usa o have para falar de idade. Então, aqui estaria errado, você tem que usar o verbo to be, seria Henry and Clara are the same age, certo? Seria uma frase parecida com essa aqui, ó. Mas, na verdade, é muito raro eles falarem assim. Em inglês, eles vão usar o comparativo de igualdade. Então, vamos lá, Kátia. Como você fez isso daqui, eu vou pedir para você fazer essa, ok? So, just pay attention. Henry and Clara têm a mesma idade. How do you say that? Henry Henry, tem som de R. Henry is just. Não, and... sorry. Tá certo. Is just as age? Old as Clara. Exactly. Henry is just as old as Clara. Tá vendo, pessoal? Aí você pensa assim, mas professor, aqui tá escrito Henry é tão velho quanto a Clara? Sim, é assim que eles falam. Só que em português a gente não fala isso. A gente fala... Eu poderia falar é tão jovem? Pode, você pode falar jovem, só que você usa a palavra young, Kátia, young, quando você se refere a jovens mesmo e crianças, tá bom? Uhum. Então, na verdade, você, de uma certa idade para cima, você usa old, mesmo que eles sejam jovens, tão jovem quanto, tudo bem? Uhum. Mas a ideia é pegar a palavra idade. Henry is just as old as Clara significa que eles têm a mesma idade. Porque em português, it sounds strange to translate as Henry é tão velho quanto Clara. Vocês falariam isso? Eu sou tão velho quanto meu irmão. Na verdade, vocês falam, eu tenho a mesma idade que o meu irmão. Tipo assim, ó. I am just as old as my brother. I am just as old as my brother. I am just as old as my brother. Então, sabendo disso, ó, como é que vocês traduziriam essa frase? Pay attention. Melanie's hair is as long as Debbie's hair. Ó, Melanie's hair is as long as Debbie's hair. O cabelo de Melanie é tão longo quanto o de Debbie. Exatamente, ó. O cabelo de Melanie é tão longo quanto o de Debbie. Mas você também pode falar assim, ó. O cabelo de Melanie e Debbie tem o mesmo comprimento. Tá vendo a adaptação da tradução? O cabelo de Melanie e Debbie tem o mesmo comprimento. Ou são do mesmo tamanho, a gente fala em português. São do mesmo comprimento. Entenderam? Então tem várias formas de você traduzir. O importante é vocês aprenderem que if you want to translate the sentence, olha,
o cabelo de Melanie e Debbie tem o mesmo comprimento, vocês vão falar are the same length. Pode até falar, mas em inglês, normalmente eles falam assim. Tudo bem? Bom, let's move on to other examples. Just a moment, I'm gonna get another picture here, okay? And now I'm gonna talk about elephants. Take a look at these two elephants here. I'm gonna make it bigger, just a moment. I have here the two types of elephants that you can find in the world, okay? You have the African elephant, and you also have the Asian elephant. And then here you have the differences, okay? So take a look at the size of the ears, okay? The African elephant has large ears, ao passo que the Asian elephant has small ears. Tá vendo? Take a look at the size of the ear of the Asian elephant. When you compare the two elephants, you notice a difference. The difference is in size, no tamanho, okay? So, how do I say this? A orelha do elefante asiático é menor que a orelha do elefante africano. Any volunteer? Ó, eu vou começar a frase. The Asian elephant, aí eu ponho apóstrofe S, ears. Então, the Asian elephant's ears, as orelhas do elefante asiático são menores que as orelhas do elefante africano. Any volunteer to finish my sentence? E aí, alguém se voluntaria? No? Are you there, guys? Vocês estão aí? Então, né? Deixa eu pegar aqui alguém. Douglas, vai você, Douglas. É o primeiro que apareceu para mim aqui. Is less than. Is less than. Olha o que eu tô falando. São menores, né? Ó, eu vou escrever aqui. São menores que as do blá blá blá, né? De onde vem a palavra menor, Douglas? Da palavra Smaller. small, né? Small quer dizer, na verdade, pequeno, né? Uhum. Menor é mais pequeno, certo? Só que a gente fala mais pequeno? No. A gente fala menor. Bom, mas se eu fosse falar mais pequeno, como seria, Douglas? Smaller. Smaller, exactly. Ó, smaller. Tá vendo, pessoal? É estranho, né? Você pode pensar, nossa, menor deve ser inferioridade, mas não, em inglês é superioridade, porque em inglês você vai falar, ó, mais pequeno. Você pensa assim, como eu estou usando mais, na verdade é superioridade, por isso que recebe ER, tá bom? Eu vi que o Douglas estava falando assim, ó, less, né, Douglas? Uhum. Less, que é o menos, você está pensando em inferioridade, mas não é, tá bom? Então vamos lá. Você sabe que menor é smaller. Então como é que fica? The Asian elephants are... Here Ears, né? Are smaller than as orelhas do elefante africano. African elephant ears. Exactly. Then the African elephant ears. Tudo bem, pessoal? The African elephant's ears. Ponto. That's it. Bom. Now, let's move to the exercise that you have in your book, okay? I think now remember some structures involving the comparative and superlative in English, okay? So moving on to the exercise, we have here this one. Take a look at the exercise you have here. Put the words in the box into the 4 groups of 3 adjectives according to how their comparative and superlative forms are made.
So you have to divide them in groups. Can you see? Ó, cold é o adjetivo não modificado. Colder é o comparative. E coldest é o superlative, ok? Aí vem, ó, high é alto, higher, mais alto, quando eu comparo uma coisa com a outra, and highest, a mais alta de todas. E assim por diante, ó, quiet, quiet, quieter, quietest. Bom, aí vocês têm aqui, por exemplo, fat. Vamos fazer juntos aqui, ó. Fat, how do I say mais gordo que? Any volunteer? Better. Yes, fatter than, né? Que seria o than, só que aqui eu tô pondo só o adjetivo no comparativo, né? E como seria o mais gordo, Douglas? Fattest. The fattest, né? É fattest. O exercício de vocês aqui não tá pondo D, tá bom, É pessoal? isso que eu ia falar. Eu não tô falando É. porque no exercício não colocou. No superlativo, a gente sempre põe o D, tá fast. bom? É que o exercício não pôs, tá bom? Mas eu acho bom vocês sempre lembrarem aqui do D, e aqui você tem o than no comparativo, tá bom? Então, na verdade, eu vou lembrar vocês lembrarem assim, ó. Fat, fatter than, the fattest, ok? The fattest. It's really important to understand that you have to use the and than, ok? Depending on the case. Can you see? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui que eu acabei de achar a imagem. And I'm going to show you the two pictures, okay? So take a look at these two pictures. So, just a moment. Deixa eu conseguir espaço aqui, ó. So take a look. You have here a boy. Take a look at his bedroom. Can you see? A total mess. A total mess, okay? Oh, total mess. And here, take a look at how organized this boy is. Let's suppose that they are cousins, okay? That they are cousins. So let's imagine that they are cousins, okay? Let's give them a name. So I'm gonna call this boy here, Tom, okay? So this is Tom, and the other one is Jack, okay, guys? So I have Tom and Jack. So imagine that they are cousins, right? Let's compare their bedrooms. How do I say? O quarto de Jack é mais organizado que o quarto de Tom. How do I say that? A Kátia disse, organizado em inglês é organized, right? So how do you say that sentence in English? Any volunteer? The Jack bedrooms is more. Rachel, in English, you don't use the before Okay. people's names, okay? So you say just Jack. Jack's bedroom is more organized than Tom's bedroom. Is more organized than Tom's, né, com S, Tom's bedroom, right? Mm-hmm. Tom's bedroom. So, Jack's bedroom is more organized than Tom's bedroom, certo? Now pay attention. E se eu trocasse organized por tidy? Olha só, tidy significa também a mesma coisa que organized. Organized. E se fosse tidy? Tidy. Como seria? Is tidier. Tidier, exactly. Because tidy is a short adjective, né? E tem que tomar cuidado, termina com Y, ficaria assim, ó. Tidier. Tidier. Ok, ó. Seria, então, tidier than. So you have to pay attention to the size of the adjective, né? Ao tamanho do adjetivo. Tudo bem? Ok. Moving back here to the exercise. Just a moment. Just a moment, guys. So I have here now. Eu não vou continuar fazendo aquele exercício ali because I think it's not so important, okay? I have just shown you
that you have here to follow this structure, né? Então, olha, for example, happy vai ficar happier and then happiest, trocando o Y por I. And then pretty, a mesma coisa, ó. Prettier, prettiest, né? Só lembrando, ó, pretty significa bonita. So, for example, olha, Martha is prettier than Jacqueline. Can you see? I am comparing two girls here. So Martha is prettier than Jacqueline. Can you see what happened here? Ó? I-E-R. E se eu falasse assim, ó, Martha é a garota mais bonita da turma. Ó, Martha is the prettiest girl in the class. Ó, here you can see the difference between the comparative and the superlative. Ó, Martha é um elemento com o outro, comparative. When you have the superlative, ó, eu tenho toda a turma, de todas as meninas da turma, Martha is the prettiest. So Martha is the prettiest girl in the class, ok? Bom, voltando aqui, vocês seguem o padrão, né, ó. Lucky fica luckier and then luckiest. Now pay attention to interesting, relaxed, and popular. They are long adjectives. So I say, olha, more interesting, the most interesting. More popular, the most popular. And more relaxed, the most relaxed. E assim por diante. O meu interesse, pessoal, é chegar aqui, tá bom? Eu vou só mostrar rapidão isso aqui, olha. Complete these rules for forming comparative and superlative adjectives. Can you see? These are the rules. Oh, for most one-syllable adjectives and two-syllable adjectives, you add ER or EST. Significa assim, ó, para os short adjectives, o que você faz com os short adjectives? Ó, o que você faz com os short adjectives, que tem apenas uma sílaba, que eles estão falando, ó, uma sílaba ou duas sílabas? Você acrescenta ER ou EST, né? Foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco, ó. Take a look at this picture here. Vou mostrar de novo. Take a look. You have here the rules, remember? Ó, here you have the rules. When you have short adjectives, o que você faz no comparativo superlativo, ó? You add ER or you add EST, o que está falando aqui. Now pay attention. For one-syllable adjectives which end in one vowel plus one consonant, quando você tem assim, ó, tipo hot, que é sanduíche de vogal, o que acontece? You double the consonant and add, o que você acrescenta? Ó, você duplica a consoante e acrescenta o quê? ER ou EST, tá vendo? Então é a mesma resposta. ER barra EST. Can you see? This is the rule here. Aí vocês só vão preenchendo aí, tá bom? Ó. Aí, you have, ó, for two syllables adjectives which end in Y, you replace Y with, ó, quando você tem aqui terminado em Y, o que acontece? You replace Y with, ó, você substitui o Y pelo quê? Pela letra I, né? So you have to write E here, the letter I, ok? Ó, anotem aí, replace with, substituir o Y por I. Olha como é que se fala por, with. For most other two-syllable adjectives, ó, para todos os demais adjetivos de duas sílabas, seja os grandes, or three-syllable adjectives, you use, o que você usa, ó, more no comparative and the most no superlative. So you're going to use more barra the most, ok? Barra the most. Sorry. I don't think this is a very good type of exercise, but anyway, I am just doing it because you have to have the rules here, né? Vocês têm que ter as regras. So that's it. Now, I think this information here is paramount. So pay attention to the adjective I'm using. Ó, vou falar de novo. This information here is
paramount. Paramount. Do you understand paramount? Paramount is very, 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 very important. Okay, that is the meaning of the word paramount. So I'm going to repeat. That information is paramount. Okay. Samuel, why is that information so important? Okay, because here you have the words slightly and much. Can you see? And the expression by far. Eu vou terminar a aula aqui, tá? I'm going to explain this and then we stop. So we can use the word slightly, the word much, and the expression by far com comparativo e superlativo, okay? O by far is used with the superlative, okay? And by far significa de longe, de longe. Como assim, professor? De longe? O que quer dizer isso? De longe, significando assim, ó, seguramente, ou então, sem dúvida. This is the idea of by far. So, for example, olha, it's by far the biggest one I've ever seen. É de longe o maior que eu já vi. Aqui não tem contexto, então eu vou dar o contexto para vocês. Olha, imagine something like this. Olha, the new teacher is by far the most demanding teacher I have ever had. The new teacher is by far the most demanding teacher I have ever had. Ao pé da letra. A nova professora é de longe a mais exigente professora que eu já tive. A pessoa está falando assim, ó, sem dúvidas, a nova professora é a mais exigente que eu já tive. Então, esse by far, usado com o superlativo, significa indubitavelmente, certamente, seguramente ou sem dúvida. Tudo bem? And you can, think of lots of examples with this. Tudo bem? So you can say, for example, that is by far the prettiest girl I have ever met. That is by far the prettiest girl I have ever met. O que está dizendo essa frase? Any volunteer to translate the sentence? Ó, aquela é certamente a garota mais bonita que eu já conheci. Ou então, aquela é sem dúvidas a garota mais bonita que eu já conheci. Então gravem isso, tá? Pay attention. Quando a gente usa by far com um adjetivo no superlativo, by far significa isso aqui, de longe, seguramente ou sem dúvida, tá bom? Now, let's talk about the use of much and the use of slightly. Esses são bem fáceis, ó. Slightly is used with the idea of ligeiramente, and much, as I think you all know, much is muito, okay? Muito. So, take a look at the examples you have here. A frase poderia ser assim, ó. He's taller than me. Ó, he's taller than me quer dizer, ele é mais alto que eu. Mas quando eu acrescento slightly, I am talking about a very small difference. Ó, a very small difference. Tem uma diferença entre as coisas sendo comparadas. But there is a very small difference. A diferença é pequena. Então a gente fala assim, ó, ligeiramente. He's slightly taller than me. Ele é ligeiramente mais alto que eu. Tipo assim, ele é um pouco só mais alto que eu. Esse slightly, nas legendas, eu vejo os tradutores traduzindo por um pouco só. Ó, tipo aqui entre aspas. Just a moment. Um pouco
só. Ou só um pouco. Ó, ele é só um pouquinho mais alto que eu. Ó, he's slightly taller than me. Quer ver um exemplo? Ó? Pay attention. O apartamento de Mary é só um pouco maior que o meu. É só um pouco maior que o meu. Como é que eu falo isso? É só um pouco maior que o meu. Primeiro, eu posso falar assim, ó. Just a bit. Just a bit maior que o meu. Então, esse slightly é a mesma coisa que just a bit. Então, eu poderia falar assim, ó. He's just a bit taller than me. Ó, he's just a bit taller than me. Can you see? I am comparing, but there is a very small difference between the things that I am comparing, ok? Vamos lá. How do I say o apartamento de Mary é só um pouco maior que o meu? Como é que seria assim, ó? É maior que o meu. How do you say that? Any volunteer? No, vou fazer então, ó. Mary's flat is bigger than mine. Mary's flat is bigger than mine. Quando eu ponho aqui é só um pouco maior que o meu, I am talking about that this fact. There is a difference, mas é uma ligeira diferença, tudo bem? Então, como é que eu falo isso em inglês? Ó, vocês fazem esse só um pouco, você pode dizer assim, is just a bit bigger than mine, or you can say, is slightly bigger than mine. Mary's flat is slightly bigger than mine. Tudo bem? E para terminar, o contrário, ó. Enquanto slightly indica uma diferença pequena, much, pelo próprio significado da palavra, ó, will show you a huge difference. Uma diferença enorme entre as coisas sendo comparadas. Então, ó, o apartamento de Mary é muito maior que o meu. É muito maior. Ó, muito maior que o meu. How do you say muito maior que o meu? Pay attention, que vocês tendem a falar assim, ó, é very bigger than mine. E aqui está a informação mais importante. Com comparativos, a gente não pode usar o very. A gente tem que usar o much. Tudo bem? Seja ele comparativo com R ou com more. Olha, she's much more mature than he is. Ela é muito mais madura do que ele, ó. Much more. Ó, ela é muito mais bonita. She's much more beautiful than her sister. Ó, she is much more beautiful than her sister. Ela é muito mais bonita que a irmã. Tá vendo? Ó, existe uma grande diferença entre as duas no quesito estética. Ó. Aqui seria assim, ó. Então, eu só falei que é errado, né? Não pode usar o very. Como você fala, você usa o much. Ó, much. Mary's flat is much bigger than mine. Now, juro que agora eu termino, tá bom? Antes de você terminar, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, se eu quisesse usar aquela frase que você colocou aqui, by far, she's by far much more, tá certo? Não, olha só, o by far você só usa com superlativo, Anderson. Se você falasse assim, ó, ela é a mais bonita ela é certamente a mais bonita da sala. She is by far the most beautiful girl in the class. Entendeu, Anderson? E no caso de melhor, que é uma palavra pequena, né? Melhor, muito melhor, você vai falar assim, ela ó. é de longe muito melhor que os alunos da turma. Aí você tá juntando as duas coisas, aí você pode, ó. Ela é de longe muito melhor, she is by far, né? Ó, mas na verdade você tem que lembrar assim, ó. Ela é muito melhor. She's by far, vamos supor, a melhor aluna da turma, ó, the best student in the class. Você viu o que eu fiz, Anderson? Ó, ela é de longe a melhor aluna da turma. De qualquer forma, eu usei superlativo, tá vendo? Ó, superlativo. Então, eu uso by far com superlativo. Ela é de longe a melhor. The best student in the class. Entendeu, Anderson? Entendi. Então,
Então, vamos voltar aqui para o meu que eu ia falar. Ó. Vocês entenderam? Quando a diferença é pequena, vocês vão usar slightly. Quer dizer, um pouco só. Quando a diferença é muito grande, vocês vão usar o much. Tá bom? Much. Isso no comparativo, né? Ó, tô comparando uma com a outra. Agora, em inglês informal, pay attention. Em inglês informal, in informal English, in conversations, for example, esses dois casos aqui, que você está usando muito, ó, muito, eles trocam esse muito por way. Assim, ó, way. Como assim, professor? Way? Mas way não é jeito, modo? É. Só que em inglês informal, eles usam way aqui, ó, nessas posições. Fica assim, ó. Mary's flat is way bigger than mine. She's way more beautiful than her sister. Então, esse way, ele tem também função de ênfase, tá bom? Ele é chamado de intensifier. Intensificador. Então, ele vai ser a mesma coisa que o much nesse tipo de frase, tá? Não é qualquer frase, não. Nesse tipo de frase, você pode usar o way. Por exemplo, ó. Ele é muito mais velho que eu, ó. He is much older than me. Quer ver? Eu vou fazer por partes, ó. Ele é mais velho que eu. Vocês sabem que se fala assim, ó. He is older than me. Ele é mais velho que eu. Ele é só um pouco mais velho que eu. He is slightly older than me. Ele é muito mais velho que eu. He is much older than me. Só que eu tô dizendo que no inglês falado, nas ruas, no dia a dia, entre amigos, as pessoas falam way no lugar de much. Então eles falam assim, he is way older than me. He is way older than me. Ele é muito mais velho que eu. Então, nesses casos aqui, esse way significa a mesma coisa que much. And that's it, guys. I hope you could understand that. Okay?